Fala galera, tudo bem com vocês? Memória Alvinegra no ar com mais um vídeo. Você, como já viu aqui no título do vídeo, Memória Alvinegra Top 7, segundo episódio. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre zagueiros. Mas antes, como tem vinheta nova, todo mundo já sabe, roda a vinheta. Galera, antes de começar esse vídeo aqui para vocês, eu quero deixar bem claro que essa é a minha escolha, tá? É o meu top 7, são os jogadores que eu vi jogar, tá? E também quero avisar para vocês que jogadores que passaram pelo Botafogo, mas que ainda têm uma carreira e que talvez a gente ainda sonhe com a volta desse jogador para o Botafogo, está completamente fora dessa lista, tá bom? Então, algumas ressalvas vão ser feitas aqui, talvez alguns serão mencionados, mas não serão colocados nesse top 7. Nesse top 7 aqui, exclusivamente está dedicado para jogadores que passaram pelo Botafogo e que mesmo que ainda continuem em atividade, não tem mais aquela coisa de voltar para o Botafogo, não tem mais aquele desejo do torcedor, ou então, de repente, se aposentou. Na posição 7, Chaid. Muita gente até não dá o devido valor, mas é um jogador que ganhou o meu coração. Chegou no Botafogo ali em meados de 2004, ficou até o final da temporada de 2006, teve uma carreira marcada por muitas lesões, foi assim na sua passagem, por exemplo, pelo Corinthians, antes de chegar ao Botafogo em meados do ano de 2004, como já foi mencionado, mas chegou ao Botafogo e teve uma importância muito grande no título carioca de 2006. Já tinha tido até um ano bem interessante em 2004, por mais que o Botafogo tenha disputado para não cair. Em 2005 fez uma boa temporada pelo Botafogo, não foi a temporada dos sonhos, mas também foi um jogador que entregou coisas boas ao Botafogo. Em 2006, com o Carlos Roberto como técnico, naquele momento em que o Botafogo já começava a ser ridicularizado pela mídia, o Carlos Roberto veio para o Botafogo, assumiu a bronca e contou a sua história como jogador do Botafogo, inflamou aquele time, e se não fosse ter escolhido o Chaid como capitão, talvez o time do Botafogo não seria tão vibrante em 2006. O time do Botafogo que ainda tinha Zé Roberto, Reinaldo, Dodô, tinha um bom time ali disputando o título carioca de 2006. Vencemos contra o Madureira e o Chaid foi muito importante para a campanha de 2006, para a campanha do título carioca. Infelizmente, por conta de lesões que já vinham incomodando o jogador durante toda a sua carreira, o Chaid acabou até perdendo a posição para o Juninho, zagueiro que chegou ao Botafogo em 2005. Mas o Chaid entra na posição número 7 como um zagueiro que, para mim, dos que eu vi, foi marcante enquanto torcedor e teve um título marcante para o Botafogo, que não conquistava o campeonato estadual desde 1997. O 6º lugar nesse vídeo aqui agora é outro jogador também que já me encantava antes de vestir a camisa do Botafogo, já gostava muito dele, e no Botafogo ele, mesmo que tenha ficado ali uma temporada e meia, né, porque ele saiu antes do fim, se não me engano, da temporada 2014 por conta de divergências com a diretoria, é o Bolívar. Bolívar chegou no Botafogo em 2013, e lembra que eu falei que eu não ia mencionar jogadores que passaram pelo Botafogo, que estariam no top 7, mas que por terem uma carreira ainda e a gente sonhar com a volta, eu não vou citar? Então, eu vou mencionar esse nome agora, Dória. O Bolívar entra nesse top 7 na 6ª posição para mim, porque ele teve um papel importante na formação do Dória como zagueiro. Dória começou a carreira no Botafogo, no profissional do Botafogo, em 2012, e na primeira partida, com 19 segundos, poderia ser o fim da carreira do Dória.
Em partida contra o Coritiba, em 2012, no Couto Pereira, o Botafogo venceu a equipe do Coritiba por 3-2, mas o primeiro gol foi marcado aos 19 segundos do primeiro tempo. O Lincoln chutou e o Doria, na ânsia de querer tirar o chute, tirar o ângulo do Lincoln, acabou tocando na bola, enganou o Jefferson e gol contra do Doria. A torcida do Botafogo é muito exigente, então com certeza poderia causar algum problema para o Doria, mas ele mostrou tanta responsabilidade e personalidade naquela partida de 2012 que passou. Ele teve só aquele gol, mas foi um dos melhores em campo em 2012, mas ainda era jovem. Então o Bolívar chega em 2013 para fazer com que o Doria amadureça. A amizade entre eles era tão grande que a gente conseguia sentir isso em campo. E isso tudo com a liderança do Bolívar. Bolívar que inclusive é até padrinho de casamento do Doria. O Doria se casou e escolheu o Bolívar como padrinho. São amigos até hoje e eu tenho certeza que o Doria agradece muito a parceria que teve com o Bolívar, porque aprendeu bastante sobre como zagueirar com qualidade. E o Bolívar sempre fez isso, na minha opinião. Então está aqui hoje na posição número 6 do top 7. Na quinta posição, teremos talvez polêmica, porque a partir da quinta posição vão ser opiniões que vão divergir, mas eu quero saber qual é a sua opinião, tá bom? Já deixa o like aqui embaixo e comenta qual o seu top 7, quero muito saber qual é a sua escolha, quais são os zagueiros que marcaram a sua vida como torcedor do Botafogo. Mas para mim, na quinta posição, Antônio Carlos. Um jogador que eu sempre achei normal, um jogador que teve até um início de carreira de muito destaque no Fluminense, mesmo assim eu não via grandes coisas. Fez uma pequena carreira na Europa, jogou no Ajaccio, mas devido à fragilidade do time em que jogava, acabou não conseguindo reverter a situação quase que caótica da equipe francesa, que acabou sendo rebaixada para a segunda divisão. Teve uma passagem antes de chegar ao Botafogo no Atlético Goianiense e aí vestiu finalmente a camisa do Botafogo. Vestindo alvinegro, o Antônio Carlos, principalmente ali depois da goleada sofrida contra o Vasco, tá? E a chegada do Joel Santana, ele virou, junto com o Louco Abreu e Herrera, e Jefferson, lógico, um dos grandes líderes daquele elenco, fez gols importantes de cabeça pela equipe do Botafogo e acabou ganhando o carinho do torcedor. O Antônio Carlos hoje ele está próximo de encerrar a carreira. Infelizmente eu não sei qual é o clube que ele está atualmente. Se você souber, já deixa aqui no comentário também, tá? E ele deixou saudade quando saiu do Botafogo, porque era um jogador que sempre na jogada aérea ali, o jogo estava difícil pelo chão, na jogada aérea o Antônio Carlos vira e mexe, resolvia alguma coisa pra gente, deixava um gol de empate, um gol de vitória. Então o Antônio Carlos entra nesse top 7 aqui, na quinta posição, como um jogador importante no título carioca de 2010, junto com o Louco Abreu, Herrera e Jefferson. Na quarta posição, talvez comece aqui um grupo de inscritos aqui, vocês que estão vendo, que talvez concordem comigo e outros que também talvez discordem, tá? Na quarta posição, o Wilson Gotardo. O Wilson Gotardo é um jogador que eu não tenho muita memória de ter visto jogando com a camisa do Botafogo, tá? A única memória que eu tenho do Wilson Gotardo como jogador alvinegro foi no título de 95. É ali que eu lembro exatamente de tudo referente ao Botafogo. Eu me lembro do time, eu me lembro do trabalho que foi feito pelo Paulo Autuori, tá? Mas eu não me lembro, por exemplo, de 1989, quando o Wilson Gotardo estava no Botafogo e foi campeão carioca após 21 anos. Aliás, ele não só foi campeão carioca após 21 anos, como no ano seguinte, em 1990, também esteve no bicampeonato do Botafogo. Foi campeão em 95 e é a única coisa que eu lembro dele. E naquele ano de 95, para mim, que vi pouco da carreira do Wilson Gotardo, eu acho que ele jogou o fino da bola, jogou como o auge de qualquer atleta. Parece que ele estava no auge ali do seu rendimento, era o melhor momento da carreira dele, e em 1995
ele acabou ajudando muito a equipe do Botafogo, com uma dupla muito boa com o Gonçalves, os dois se entendiam muito bem ali na faixa defensiva do campo. O Wilson Gotardo, para mim, entra no top 4, entra na 4ª posição do Memória Alvinegra, top 7 nesse vídeo de hoje. E finalmente chegamos ao top 3. Todo mundo sempre quer saber quem são os escolhidos para a medalha de bronze, prata e ouro. E na 3ª posição, para mim, um jogador que ganhou meu coração ali de meados dos anos 2000 até o final dele, Juninho. Juninho, zagueiro de participação marcante pelo Botafogo, chegou ao Glorioso em 2005 por indicação de Paulo Bonamigo. O Scheid era o zagueiro titular, foi assim durante todo o ano de 2005. O Scheid foi importante, como eu já disse, na 7ª posição, para o título, para a conquista do título carioca de 2006 contra o Madureira. E ali no ano de 2006, o Juninho acabou tendo que substituir o Scheid, que convivendo com muitas lesões, acabou deixando o Botafogo. O Juninho assumiu a posição, teve uma passagem muito marcante. Em 2007, viveu o seu auge com a camisa do Botafogo, foi escolhido o 3º melhor zagueiro da competição nacional naquele ano e também foi o jogador em qualquer posição, gente. Foi o jogador que mais gols de bola parada fez no Campeonato Brasileiro de 2007. O Juninho foi muito importante para o Botafogo, batia pênalti, batia falta, os dois com muita qualidade. Como eu já disse, um jogador de participação marcante que estava sempre atacando e defendendo com muita qualidade, com muita raça e com muito respeito a camisa do Botafogo. Então o Juninho entra aqui no Memória Alvinegra top 7 na 3ª posição. Na 2ª posição, outro jogador marcante. Sandro entra no top 7 como o 2º melhor zagueiro que eu vi jogar. Sandro chegou no Botafogo em 99, salvou o time do rebaixamento no mesmo ano, ficou no Botafogo em 2000, 2001, acabou não conseguindo safar o Botafogo, acabou sendo rebaixado junto com o Glorioso para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E aí é que começa o seu heroísmo com a camisa do Botafogo. Em 2003 ele fica com a dor do rebaixamento do ano anterior, pega uns jogadores que são novos e chegaram para dar aquela moral, levantou o moral de todo o elenco e junto com o Levir Coupe levou o Botafogo de volta para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2004. O Sandro entra aqui nessa lista, pode não ter tido tantos feitos maravilhosos, mas só de ter chegado e ter colocado o coração na ponta da chuteira, tendo colocado ali até o Botafogo à frente do seu bem-estar, o Sandro para mim entra na 2ª posição do top 7 Memória Alvinegra. Sandro é um jogador que quem viveu aquela Série B de 2003 é apaixonado pelo zagueiro. Então ele entra aqui na 2ª posição. E agora chegamos à 1ª posição, finalmente, aqui no Memória Alvinegra top 7 zagueiros. Antes de falar dele, eu quero falar com vocês que chegaram agora aqui no canal, eu quero fazer um convite. Se inscrevam no canal, se gostaram desse vídeo aqui, deixa o like, também clica no sininho, é muito importante que você faça isso para que você ajude o Memória Alvinegra a crescer mais ainda como projeto aqui no YouTube e também vai mostrar para a plataforma que conteúdo nostálgico do Botafogo vale a pena aqui sim. Não é só falar de presente ou então imaginar como será o futuro, é também exaltar o passado do nosso Glorioso. Então eu peço esse favor para vocês, se inscrevam, deixem o like e também ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo. 1ª posição, para mim não poderia ser outro, Gonçalves. Já quero saber quem para você seria o melhor zagueiro que você viu jogar. O Gonçalves, para mim, ele tem uma memória afetiva muito grande. É o jogador que estava no elenco do primeiro título que eu vi do Botafogo, o primeiro título que eu me lembro com exatidão. A Copa Conmebol de 93 eu me lembro de poucas coisas, o Campeonato Carioca de 89 e 90 eu me lembro de muito pouca coisa, 95 é o ano que eu me lembro de tudo do Botafogo. Então o Gonçalves esteve naquele time e para mim ele foi um zagueiro até melhor do que foi o Wilson Gotardo, pelo menos na minha opinião, por isso ele está aqui na 1ª posição. Antes de chegar no Botafogo,
o Gonçalves fez uma campanha muito interessante, muito marcante no futebol mexicano. Jogando pelo Universidad Guadalajara, ele conquistou o inédito bicampeonato mexicano para a equipe daquele país. Em 95 ele chega no Botafogo, é campeão brasileiro. Em 97 ele é campeão carioca com o Botafogo, campeão carioca invicto, tendo feito inclusive gol de título da Taça Guanabara contra o Vasco. E em 98 ele ainda também foi o capitão do time campeão da Copa Rio-São Paulo, vencendo o São Paulo nas duas partidas finais da competição. Gonçalves foi um jogador muito marcante para mim, que vestiu a camisa do Botafogo. Ele teve uma passagem ali pelo Cruzeiro que eu discordei na época, porque o Cruzeiro ele comprou jogadores só para a disputa do Mundial, e eu acho que alguns jogadores não deveriam ter aceito aquele contrato só para disputar o Mundial de Clubes. Mas qualquer coisa que o Gonçalves tenha feito para que ele tenha ido para o Cruzeiro disputar o Mundial de Clubes em 97, pode esquecer, porque realmente o Gonçalves fez história no Botafogo naquele período grandioso da década de 90, em que o Botafogo foi campeão carioca, campeão da Copa Comembol, campeão brasileiro, campeão da Taça Teresa Herrera e campeão carioca de 97 e campeão da Rio-São Paulo em 98. Gonçalves teve uma passagem muito marcante na década de 90 do Botafogo, então ele merece, para mim, estar na primeira posição nesse top 7. Se você curtiu todas as posições, deixa aqui no comentário. Se você tem alguma ressalva a fazer, comenta também. E principalmente, deixa o seu top 7 aqui. Eu quero saber quais são os 7 melhores zagueiros que você viu jogar pelo seu Botafogo, pelo meu Botafogo, pelo nosso Botafogo. Leonardo Araújo, terminando mais um vídeo aqui. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Não esquece de deixar o like. Eu peço isso para vocês. Dá essa moral. Valeu. Grande abraço. Fui.